Olá pessoal, vocês estão ouvindo o podcast Segurança Sem Crachá. Esse espaço, vocês sabem que foi criado para discutir a saúde e segurança do trabalho de forma técnica, crítica e acessível. E sabem que aqui a gente fala de segurança para além do cumprimento de normas, olhando para a organização do trabalho, para a gestão e pessoas. Eu sou a Karine e no episódio de hoje vamos tratar da gestão da saúde e segurança do trabalho na indústria petroquímica. É com você, Val. Olá, eu sou a Valquíria e ao longo desse episódio eu vou contribuir com a análise de gestão de saúde e segurança do trabalho, destacando como os modelos de gestão influenciam diretamente a prevenção de risco e as condições reais de trabalho no setor petroquímico. E nós temos duas convidadas hoje. Quem são, Val? A Suzana e a Vitória, e ficam com vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada, meninas. Oi, gente! Minha participação será voltada para a caracterização técnica dos riscos presentes na indústria petroquímica e para a forma como esses riscos são tratados no cotidiano das empresas. Oi pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu irei abordar os fatores de proteção e os fatores de riscos relacionados à gestão e saúde do trabalho, com base no estudo de caso que fundamenta esse episódio. Para começar, é importante deixar claro o objeto que orienta a nossa conversa de hoje. A gente se reuniu e lemos um artigo da dissertação de mestrado desenvolvida por Thiago Weber no programa de pós-graduação em administração da UFRS. A gente vai trazer um debate sobre ele. Então, esse estudo do Weber, ele analisa a gestão da saúde e segurança do trabalho em uma empresa da indústria petroquímica, localizada no Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então, o objetivo central da pesquisa dele é compreender de que forma os modelos de gestão adotados pela empresa influenciam as práticas de segurança, a exposição aos riscos e a proteção da saúde dos trabalhadores. E é importante ressaltar, destacar que Weber não analisa apenas acidentes ou indicadores formais. Ele questiona o modo como a gestão estrutura o trabalho e define prioridades. O foco da pesquisa dele está na relação entre decisões gerenciais, organização do trabalho e produção do risco, indo além de uma visão normativa da SST. Karine, esse estudo é muito importante. Ele foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando o método de estudo de caso. Para isso, o autor recorreu à análise de documentos internos da empresa, à observação das atividades de trabalho e à realização de entrevistas com os trabalhadores e gestores nessa polo do Petroquímico de Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. Um ponto importante é que a pesquisa não se limita a avaliar o cumprimento de normas, mas busca compreender como a gestão da saúde e segurança do trabalho está integrada aos demais sistemas de gestão da organização, como a qualidade, o meio ambiente e o desempenho produtivo. A escolha metodológica que ele escolheu permitiu acessar o chamado trabalho real, que é o conceito fundamental na ergonomia e na psicodinâmica do trabalho. Esse estudo ele evidencia que existe a distância entre o trabalho prescrito pelos procedimentos e aquilo que efetivamente é feito no cotidiano, para manter a produção funcionando com segurança. É isso aí. A indústria petroquímica é caracterizada por processos produtivos contínuos, alta complexidade operacional e uso intenso de substâncias químicas perigosas. Os trabalhadores químicos tóxicos e inflamáveis, além do risco físico associado a altas temperaturas, pressões elevadas e equipamentos de grande porte. Mesmo com a existência de procedimentos operacionais e sistemas de controle, o estudo evidencia que o risco nunca é completamente eliminado, apenas gerenciado. Weber reforça que, em um sistema complexo, o risco é estrutural. Isso significa que a segurança depende da capacidade de antecipação, adaptação e cooperação dos trabalhadores, e não apenas do cumprimento rígido de normas. Isso mesmo, Suzana. Mas além dos riscos físicos e químicos, o estudo destaca a presença de riscos organizacionais. A pressão por produtividade, a necessidade de manter a planta em operação contínua e a busca por eficiência
influenciam diretamente a forma como é tratada no dia a dia. Muitas vezes, incidentes e quase acidentes são interpretados como desvios individuais e não como sinais de fragilidade na organização do trabalho, o que dificulta a aprendizagem organizacional e a prevenção efetiva. O autor chega a chamar atenção para o fato de que tratar o erro como falha individual impede a construção de uma cultura de segurança baseada na aprendizagem. A gestão acaba reforçando uma lógica punitiva ou corretiva, em vez de preventiva. Pois é, meninas. E a gancho, a gente vê que esse estudo ele dialoga com o contexto do trabalho contemporâneo, que é marcado por modelos de gestão baseados em metas, indicadores e resultados. Né? Nesse cenário, a saúde e segurança do trabalho passam a ser tratadas como parte da lógica produtiva, sendo frequentemente mensurados indicadores quantitativos como taxa de acidentes. O problema é que esses indicadores nem sempre conseguem capturar a complexidade do trabalho real, como a Val falou lá atrás, e as situações de risco vivenciadas pelos trabalhadores. O autor, ele problematiza o uso excessivo de indicadores, mostrando que a redução de números não significa necessariamente redução do risco, e que muitas vezes indicadores mascaram as situações perigosas que não se transformaram em acidentes. É mesmo, Karine. Agora ele tem um conceito central que ele discute muito, que é a gestão de si. Que é o quê? Que é aquela gestão que se refere à forma como o trabalhador ele passa a ser responsável por gerir a sua própria segurança. Isso quer dizer o quê? Na lógica, transfere-se para o indivíduo a responsabilidade de evitar acidentes, mesmo em contextos marcados por riscos inerentes ao processo produtivo. Para você ver, como consequência, ocorre uma naturalização dos riscos e uma invisibilização das condições organizacionais que contribuem para a exposição do perigo. Já pensou, Karine? Esse conceito ele dialoga com os outros autores contemporâneos, mas ao ele mostrar que a empresa mantém o controle mesmo tempo em que desloca a culpa todinha para o trabalhador quando algo dá errado. Você acha isso certo? Não, isso não procede. É verdade. Entre os fatores protetores identificados no estudo, destaca-se a cooperação entre os trabalhadores e a existência de espaços de diálogo sobre os riscos do trabalho. Esses espaços permitem que o saber prático, a vivência do dia a dia dos trabalhadores, seja reconhecido e incorporado às estratégias de prevenção, aproximando o trabalho prescrito do trabalho real. É aquela coisa do prática realmente. O reconhecimento do saber do trabalhador fortalece a prevenção, porque valoriza a experiência acumulada e permite antecipar falhas antes que se transformem em acidentes. Exatamente. Mas por outro lado, o estudo aponta fatores de risco importantes, como a crença de que todo perigo pode ser completamente controlado ou compensado por meio de procedimentos e equipamentos. Essa lógica fragiliza a função protetora da saúde e segurança do trabalho, ao desconsiderar os presentes no trabalho real. E Weber ainda demonstra que essa visão tecnicista cria uma falsa sensação de segurança e pode levar à exposição prolongada a riscos graves. É isso mesmo, pessoal. E aí a gente vê como técnico de segurança do trabalho, a importância da nossa profissão dentro das indústrias, né? Quaisquer que sejam, principalmente as petroquímicas que tem maior número de riscos. Que está com risco ali inerente sempre, né? Pois é. E a gente hoje aponta também para a NR1, né? O psicossocial, né? O psicossocial dele, que a norma traz hoje. Exatamente, que entra essa parte aqui, quando o estudo fala que o trabalhador é responsabilizado porque ele errou. Como assim? Não pode. A gente nota a cobrança, né, que é feita pelas grandes organizações, as corporações, em cima do trabalhador. Gente, então é isso. Val, tem mais alguma coisa a acrescentar? A gente tem muito para falar ainda sobre saúde e segurança, mas a gente não pode se prolongar, porque a gente vai ter outros episódios. Então vamos
nos se despedindo. Já, Valzinha. Vamos. Vamos. Obrigada, Suzana. Obrigada, Vitória. É isso, Foi gente. um prazer. A gente viu que a gestão da saúde e segurança do trabalho não pode ser pensada de forma isolada, né? E ela precisa estar integrada à organização do trabalho e às decisões gerenciais, especialmente em setores de alto risco, como a indústria petroquímica. E que a efetiva exige reconhecer que os riscos fazem parte do processo produtivo e que a segurança depende de escolhas organizacionais e não apenas do comportamento individual. É isso aí. Pensar em saúde e segurança do trabalho é, antes de tudo, pensar nas pessoas, nas condições reais de trabalho e nos limites humanos. Esperamos que esse episódio contribua para ampliar o olhar crítico sobre a gestão da saúde e segurança do trabalho. Obrigada por nos acompanhar. É isso mesmo. Obrigada, meninas, por estar com vocês. Até o próximo episódio, pessoal. E ó, se cuide no trabalho. Segurança